Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre pandemia, efeitos no shopping center e aeroportos. Nós estamos aqui com o Marcelo Lico, da Crow Macro, CEO da Crow Macro, o Ricardo Jesse, da Floripa Airport, e o Dani Glickmanas, do Shopping Center 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito da pandemia nos aeroportos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quais as oportunidades que a crise pode trazer, como os aeroportos definem seu mix comercial, quais são os principais desafios a serem enfrentados por um aeroporto durante essa crise, e do lado do shopping, que tem uma certa similaridade, como será o novo consumidor dos shoppings, quais são os desafios atuais, como um shopping define seu mix comercial, quais são os principais desafios a serem enfrentados por um shopping durante a crise. Bom, pessoal, vocês podem fazer as perguntas utilizando o chat do YouTube e a gente vai acompanhando. Então, o pessoal vai falar um pouquinho e depois a gente vai responder a pergunta de vocês. Tá legal? E lembrando que depois no nosso link, no nosso canal do YouTube, do Crow Macro, vai ficar essa transmissão e vai ficar o link e o contato de todo mundo. Marcelo, é com você. Olá, boa tarde, pessoal. Para nós é um prazer aqui receber o Ricardo Jesse, lá do Floripa Airport, né, bela cidade de Florianópolis, também o Dani Glickmanas, que é um velho amigo nosso e também o CEO aqui do Shopping Center 3, aqui, que fica numa das regiões aqui mais interessantes da capital paulistana, entre a Rua Augusta e Avenida Paulista, não é isso, Dani? Exatamente. A gente gostaria de promover esse bate-papo, mais no sentido de transmitir aqui pelos nossos especialistas o sentimento em relação a essa pandemia, em relação à atividade de varejo em si, tanto na área de shoppings como em aeroportos, porque existe uma similaridade entre as duas atividades, e nós queríamos entender um pouquinho como é que isso, essa situação com a pandemia, ela está sendo administrada em cada um com a sua atividade. Então, eu passo a palavra aqui para a gente começar um pouquinho para o Ricardo, lá do Floripa, e fazer uma pergunta direta para você, Ricardo. Na sua visão, quais as oportunidades que esta crise pode trazer para a tua atividade, no caso, nosso aeroporto aí de Floripa? Perfeito, Lico. Bom, boa tarde a todos, prazer estar participando com vocês desse bate-papo, Fernando, Dani, prazer estar aqui com vocês. Essa é uma boa pergunta, muito interessante, porque no final a gente precisa acelerar o movimento para depender um pouco menos do passageiro. Tá? Acho que todos os aeroportos eles têm essa missão de ter receitas não vinculadas, receitas não aeronáuticas, que a gente chama, que essas receitas sejam mais significativas, e eu acho que agora a gente vai um passinho além disso, de falar, não é que a gente quer a receita não aeronáutica, a gente quer a receita que não dependa do passageiro, porque essa receita que vai fazer diferença. Mas, poxa, eu sou um aeroporto, eu não dependo do passageiro, no final tem que ser. Eu, por exemplo, estou aqui na minha foto de capa, a gente tem o Boulevard 1432, que faz parte do aeroporto de Florianópolis. Então, eu preciso utilizar esse asset da melhor forma possível, para fazer shows, para fazer eventos, coisas que a gente já vem fazendo antes da pandemia e a gente vai acelerar com certeza depois que tudo isso passar. Mas basicamente hoje eu preciso servir o passageiro que hoje está no Floripa Airport, né, o nosso passageiro do dia a dia, através de serviços, mas de serviços pagos, né? Nós sempre vamos ter uma gama de serviços gratuitos para todos os passageiros, claro, mas eu tenho oportunidade de incluir um nível de sofisticação e serviços que sejam pagos. Eu posso ter um concierge, eu posso ter um estacionamento com valet, eu posso vender um fast track no canal de inspeção, por exemplo, no raio-x, isso é um serviço pago. Nós temos que atrair esse não passageiro através de serviços no aeroporto. Então, assim, o nosso ideal, né, o meu sonho é que no aeroporto tenha um Detran, tenha um cartório, tenha lotérica, que a gente tenha uma série, que a pessoa venha pro aeroporto para renovar o seu RG, mesma coisa que tem um poupa-tempo em São Paulo, que ela tire o passaporte no aeroporto, ou seja, uma série de serviços que a gente consiga estabelecer para que as pessoas venham no aeroporto.
isso vai ser muito, muito, muito importante. E atrair o visitante também de uma maneira que as pessoas venham trabalhar no aeroporto. Então, eu tenho muitos espaços hoje, porque a gente tem uma estrutura de aeroporto muito grande, e eu tenho espaços para alocar, por exemplo, e a gente está conversando com empresas para que essas empresas venham instalar o seu escritório no aeroporto, ou seja, ao invés de ter mais uma loja, eu tenho um escritório onde eu tenho mais 100 pessoas, por exemplo, todos os dias consumindo, todos os dias comprando no aeroporto, e a gente tem como missão também atrair o visitante através de entretenimento. Como eu falei do Boulevard aqui, isso é uma coisa que já está no nosso DNA e a gente explora, já começou a explorar isso de uma forma muito efetiva, que é de ter shows, eventos, explorar um pouquinho da magia da aviação, né? Somos um aeroporto e vocês sabem melhor do que ninguém como a aviação é fascinante, todos aí pilotos ou aficionados por aviação, né? Como a gente já conversou aqui. E a aviação é o que atrai, a gente tem oportunidades de fazer exposições, nós temos um terraço panorâmico, por exemplo, no aeroporto, para resgatar um pouquinho dessa magia da aviação. A gente ia lá nos anos 80, pelo menos eu ia, ver aeronaves em Congonhas. Hoje as pessoas podem vir aqui no Floripa Airport para ver aeronaves pousando e decolando, hoje um pouco menos por conta da pandemia, mas esses são os nossos principais desafios. Se eu fosse resumir tudo, eu falaria da gente depender um pouquinho menos do passageiro e da gente diversificar as nossas receitas. Acho que diversificação de receita é a palavra de ordem nos aeroportos hoje. Legal. E Ricardo, então, em resumo, né? Você está falando o seguinte, que os aeroportos cada vez mais serão um centro comercial efetivo, né? Também, além do centro comercial efetivo, também tem um espaço para coworking, né? Ou seja, um local para se trabalhar. Tanto coworking quanto empresas, Lico. Exatamente. Empresas que vão instalar pela facilidade logística, que vão instalar, vão ter uma filial no aeroporto. E, de uma certa forma, atrair os visitantes que não sejam necessariamente aqueles que vão viajar, né? Para poder passar bons momentos aí no aeroporto, né? Inclusive, tendo aí aqueles que forem mais... tiverem mais, assim, interesse, inclusive, ver a história um pouquinho da aviação, alguma coisa parecida. Bem bacana essa ideia. E tem um outro ponto também, se você me permite agregar, que a nossa concessão, né, nós somos um aeroporto concessionado pelo governo federal, ela tem uma grande área que a gente pode explorar com o desenvolvimento de real estate. Então, a gente tem mais de 1 milhão de metros quadrados, uma área boa, uma área onde cabem hotéis, centros de convenção, áreas de lazer. Então, esse vai ser o próximo grande projeto que a gente vai ter aqui, é desenvolvimento de real estate com parceiros, justamente para trazer quando eu falo de um coworking, de um escritório, isso também está apoiado em desenvolvimento de real estate, que com certeza vai acontecer aqui. E outros aeroportos também têm essa possibilidade, não é uma exclusividade de Florianópolis ter áreas para desenvolver, e eu vejo isso como uma importante diversificação de receita, algo estratégico para os próximos anos em vários aeroportos, não só aqui em Floripa. Muito bacana, legal. E saindo um pouquinho do aeroporto, indo para a área de varejo, Dani, na sua visão, com toda essa situação que nós estamos atravessando aí desde quando começou essa quarentena aí, com os estabelecimentos comerciais fechados, na sua visão, como que você enxerga que será aí o novo consumidor de shoppings aí no futuro? Se é possível, né? Bom, mas de mais nada, pessoal, muito boa tarde, Lico, Ricardo, todos aqui, todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Olha, Lico, todo dia esse consumidor ele está renascendo todos os dias, né? Nós estamos há praticamente 100 dias nessa situação de informações não muito claras sobre confinamento, confina, não confina, abre, libera, depois bota todo mundo de novo dentro de casa, e a nossa grande dúvida é ligado à saúde, é ligado à vida, né? E que, se não bem cuidada, será não vida. Então, esse consumidor, ele está sendo reconstruído, quer dizer, como que ele está pensando? Né? Então, quando eu vou pegar por experiência própria, né? Eu só saio, e as pessoas com quem eu converso falam, eu só saio de casa realmente eu preciso de alguma coisa, porque o resto, tudo que eu puder comprar online, eu vou comprar e vai chegar na minha casa, né? Então, eu acho assim, Nico, as pessoas ainda estão tentando entender
dia a dia, né, passo a passo, o que acontece. Você olhando para o mundo, você vê que as pessoas já começaram de uma forma ordenada a sair, né? Você olha, principalmente Europa, a Ásia, de uma forma ordenada, menos a Inglaterra, né? Que semana passada mostrou imagens da Inglaterra igual ao Rio de Janeiro, né? Todo mundo nos bares, um em cima do outro, mas, em geral, as pessoas estão respeitando o que as autoridades estão falando. Infelizmente, aqui politizaram isso que nós estamos vivendo, não precisava ter feito isso, era muito mais fácil ter um líder organizando junto a governadores, aos prefeitos das principais cidades. Então isso eu acho que atrapalha. Quando você pergunta como será esse novo consumidor, imagina a cabeça dele, né? Cada dia acontece uma coisa no nível político que atrapalha o dia a dia. Então, eu não vou dizer que a gente está brincando, porque a coisa é muito séria, mas as pessoas você percebe que elas não conseguem seguir uma lógica, elas vão mudando muito, tá? A gente tem que jogar também que nós teremos agora uma queda na renda do cidadão, e cidadão é o consumidor. Então, quer dizer, o país está atravessando uma crise muito forte, nós não sabemos qual será o fundo do poço, estamos com desemprego em alto e ainda acho que, né, à medida que as medidas do governo vão terminando, né, porque não dá para ser eternamente, dá para ajudar, mas não dá para dar toda a renda para as pessoas se manterem. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo vai contribuir para nós entendermos como serão esses consumidores. Tá? Um lado bom, que a gente, nem tudo está ruim, nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa. Então, isso é bom para financiamento, isso é muito bom, porque o sujeito vê lá, o cara deixar 10 mil reais na conta, e ele vê depois de um ano 200 reais de juros, o cara fala, vou viver a vida. Esse vírus mata, a vida está valendo mais, e o dinheiro no banco não está valendo mais nada, então eu vou consumir. Então tem esse lado, né? Agora, eu acho que a crise, embora 100 dias, né, já estamos lá, há 100 dias seja muito, muita coisa ainda está acontecendo, né? A vacina vai ser um marco, a hora que ela vier. Estão falando que ela demora mais uns 6 meses, só que nós temos 220 milhões para ser vacinado, então você tem que produzir 220 milhões de vacinas e tem uma logística para vacinar todo mundo, né? A boa notícia é que tem a vacina sendo desenvolvida também no Brasil, porque se fosse só lá fora, sei lá quanto tempo essa vacina ia demorar para chegar e a gente poder se vacinar. Então, Lico, quando nós teremos segurança, várias seguranças, né, para que as pessoas consigam ir para a rua, para elas procurarem o prazer de passear, de eu ir a um restaurante, de eu ir a um shopping, né? São Paulo, uma cidade que não tem praia, shopping é praticamente a nossa praia. Então, quando que a gente vai conseguir voltar à nossa praia, né? Eu vejo, agora teve essa pequena abertura nos shoppings, e pelo que eu observei, as pessoas ainda estão com muito receio, tá? Acho que restaurantes serão um grande impulsionador para nós entendermos qual será a reação desses consumidores. Ok? Ok. Muito bem, realmente você falou coisas importantes aí, porque tudo é um quadro de incerteza que a gente passa hoje, né? E a gente está levando um dia após o outro. Queria voltar aqui com o Fernando, ou com o Ricardo, desculpa. Ricardo, você, na sua visão agora, como que nós vamos definir o mix comercial no caso dos aeroportos, hein, Ricardo, na sua visão? Olha, o mix comercial nos aeroportos, ele depende muito da característica do aeroporto. Então, se é um aeroporto internacional, se é um aeroporto com conexão, se é um longo tempo de conexão, você tem um mix. Se é um aeroporto origem e destino, onde as pessoas chegam um pouquinho mais em cima da hora para pegar o voo, se o aeroporto está perto da cidade, se o aeroporto está longe da cidade,
é um tipo de relação que a cidade tem com o aeroporto, que os passageiros têm com o aeroporto, e o mix comercial tem que ser diferente. Obviamente, o mix ele é definido para atender uma necessidade do passageiro. O que vai atender a necessidade do passageiro vai depender um pouquinho da característica do aeroporto. Se eu pegar o exemplo de Florianópolis, que não é um aeroporto que tem conexões, né, tem pouquíssima gente conectando aqui, é um aeroporto mais origem e destino. Normalmente, o que a gente tem aqui é uma seleção de alimentação e bebida, né? Isso é o que tem mais opções, principalmente hoje aqui. Isso aqui é o passageiro mais busca, então, aquele famoso cafezinho no aeroporto antes de você embarcar, que é muitas vezes o que dá tempo de você fazer. Opções de fast food, justamente por ser rápido e por conversar um pouquinho com essa antecedência que o passageiro tem que chegar, também sempre é uma boa opção para aeroportos. E quando eu falo do retail, né, quando eu falo de lojas de varejo, tem toda uma área desenvolvida que é o travel retail, que são coisas que a indústria veio aprendendo durante muito tempo, que vendem em aeroporto. Então você tem empresas especializadas no travel retail, são coisas auxiliares para você na viagem, o pescoço, o apoio para pescoço, um livro, são coisas que realmente vendem muito. E tem algumas áreas mais ou menos consagradas que sempre tem sucesso em aeroporto, sempre vendem muito aeroporto. Acho que como o Dani tem aí nos shoppings também, você tem o que as pessoas procuram em aeroportos, então óculos de sol, alguns tipos de roupas, eles estão sempre procurando. Então o mix ele é definido para atender essa necessidade do passageiro. Joias também é uma coisa muito que vende bastante em aeroporto. Alguns chamam de guilty gift, então a pessoa está ou fora por muito tempo, está só viajando e compra um presente, ou seja para si, ou seja para a esposa. Então joia é uma coisa que sempre vem. Então esse atendimento da necessidade do passageiro, respeitando a característica do aeroporto, origem, destino, ou se é conexão, e com as coisas que normalmente dão certo nos aeroportos, eles são normalmente o que fazem o mix do aeroporto, quando você está pensando no mix do aeroporto. No nosso caso aqui de Floripa, é um caso um pouco... Outras variáveis entram, porque, como eu já falei, a gente tem esse bulevar aqui, que essa foto atrás de mim, que a gente também tem que pensar em outras pessoas para atender, né? Não atendo só o passageiro, a gente atende o visitante, já a gente vai atender as empresas que vêm trabalhar. Então, por exemplo, a gente tem um supermercado no aeroporto. Não, só outro supermercado tem no aeroporto de Guarulhos. A gente tem o maior supermercado em aeroportos do Brasil, está aqui em Floripa. A gente tem um supermercado de 600 metros quadrados aqui em Florianópolis, justamente para atender a comunidade aeroportuária, também que é uma peça importante, mas para dar um suporte para todas essas outras ações e intervenções que a gente tem no aeroporto. Então, a gente procurou montar esse mix para atender. E tem uma outra coisa para finalizar que é muito importante em aeroporto, que vende, que é o que a gente chama de sense of place. Ou seja, eu estou em Florianópolis, eu estou no Uruguai, por exemplo, eu tenho que comprar o alfajor e o vinho. Eu estou na Argentina, eu tenho que comprar o alfajor e o vinho. Eu estou em Floripa, eu tenho que comprar algo que me faz lembrar, ou para dar de presente, ou para eu lembrar que eu estive em Florianópolis e que isso marcou. Isso normalmente as pessoas compram em aeroporto. Então essas lojas de souvenir, essas lojas que dão esse senso de lugar, elas são normalmente lojas muito bem sucedidas, lojas que vendem muito. Então basicamente é assim que a gente vai montando. Às vezes um pouco na tentativa e erro, você coloca uma loja, não dá certo, não tem tanta procura, você coloca uma outra loja, tem uma procura imensa e você entende que você pode aumentar. Acho que muito como o shopping faz também, depois o Dani vai falar um pouco para a gente, mas é justamente o que o passageiro quer, né? O que o passageiro e o não passageiro quer comprar no aeroporto, a gente estuda e atende. Bacana. Em relação ao shopping, Dani, a gente está acostumado a ver que shopping é um grande centro comercial para comprar roupas, equipamentos eletrônicos, bastante área de lazer, alimentação e um pouco de serviços, né? Como é que você define hoje, aí depois, pós-pandemia, o quadro aí para os shopping centers? Você acha que vai ser mantido, vai ser mudado? Como que você enxerga isso?
Bom, vamos lá, Marcelo. Então, eu poderia dizer para você o seguinte: nós temos dois tipos e os dois formam um terceiro tipo de shopping. Então, você tem, por exemplo, o nosso shopping. Nós somos um shopping de passagem. Quando que um shopping é um shopping de passagem? Quando é aquele shopping que você não sai de casa para ir àquele shopping na grande maioria dos seus consumidores. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho ao lado, eu estou passando na Avenida Paulista, eu estou pela região, então eu frequento aquele shopping. E aí tem o shopping que é destino, então é aquele que você está na sua casa, final de semana, você fala, eu preciso comprar uma roupa, eu vou com a minha família naquele shopping. E tem aqueles shoppings que são um mix desses dois que eu dou exemplo. Por exemplo, e o meu shopping depende da hora e do dia. Então, durante a semana, ele é um shopping de passagem. As pessoas estão na faculdade ao lado, elas estão trabalhando ao lado, então elas vão lá porque elas precisam comer. Elas estão lá porque elas precisam usar algum serviço. Agora, quando você chega no final de semana, a pessoa está lá na Paulista, a Paulista está fechada, né? A praia, é a nova praia de São Paulo já há alguns anos. Então, o que acontece? A pessoa está lá, a gente tem aí vira uma parte de destino. A gente tem aula de danças no domingo de manhã, mais especificamente Zumba. Então, eu tenho uma multidão que sai de casa para ir até o nosso shopping para dançar Zumba. Já há alguns anos a gente tem isso. Então, tudo depende do que você está oferecendo e aquele público está procurando. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para você conseguir falar de desafios. Então, eu tenho hoje que olhar, agora na retomada, claro, sempre considerando que o principal foco do cliente agora é a segurança, né? Porque o maior ativo que ela tem é a saúde dela, é a vida dela. Então, o nosso desafio é como é que eu trago com segurança todo esse pessoal, né? Não esquece que nós temos regras, né, dos governos municipais, olha, só pode ter 25%, não pode aglomerar, tem que ficar em cima, tem que usar máscara, então tem que reinventar tudo, quer dizer, por isso que eu falei, né, que consumidor que nós vamos atender agora? A partir de agora nós vamos entender um novo consumidor, né, como o Ricardo, como que as pessoas vão estar, né, com álcool gel no aeroporto, aí tem que passar pelo negócio de revista, pode ou não pode? Então, tem tantas dúvidas. Não, então, mas tem tantas dúvidas. Né? Então, mas tem tantas dúvidas, né, que eu acredito que o consumidor vai ser outro, né? Por exemplo, nós estamos habituados, quando a gente viaja para fora, toda aquela revista que a gente passa por causa depois do September 11, nós tivemos que nos adaptar. Se você pegar um jovem hoje de 15 anos, ele já nasceu nesse mundo, ele não tem que se adaptar, foi o que ele aprendeu, que tem que ser assim. Então, nós também vamos nos adaptar a essa situação. Se Deus o livre, ninguém quer isso, mas daqui a alguns anos, se aparecer uma outra pandemia, o mundo já vai saber, olha, o que tem que fazer, fecha rápido aquela cidade para o negócio não alastrar. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo, e acho que o nosso consumidor trará grandes novidades daqui para frente, tá? Por exemplo, hoje estava vendo uma pesquisa muito bacana que estava falando que 95% das pessoas continuaram indo no supermercado. A gente tem escutado muito, olha, o online, mas as pessoas ainda no supermercado elas querem ir. Então, imagina, e dos 5% que está fazendo compra online, 50% está dizendo que vai continuar. Então, para supermercado, 2,5% de quem comprava deve continuar comprando no futuro. As pessoas, é muito importante o online, mas o ser humano é social. Ele gosta de comprar online? Ele gosta, mas ele gosta de ir no shopping, ele gosta de ir no supermercado. Você gosta de ter contato com gente, e hoje o consumidor, quando você falou de persona, Ricardo, a gente está falando de customer experience. O cara ele gosta de ir no supermercado e experimentar uma novidade, coisa que no online a propaganda vai ter que ser muito boa para convencer ele a passar o cartão de crédito. Tá? Os desafios, Marcelo, eu acho assim,
tanto o empreendedor shopping, quanto o lojista e o consumidor, eles vão estar mais próximos a partir de agora, né? A falta do dinheiro não está só no consumidor final, ela passa pelo elo inteiro, quer dizer, vem consumidor passando para shopping, investidor, rateio de despesas, condomínio. Uma coisa que eu não sei se tem em aeroporto, mas que tem em shopping, é fundo de promoção, e tudo isso tem que se reencaixar. Eu acho que ainda ninguém tem a situação, como ela vai estar. Todo mundo está falando, não, porque tem que sentar, tem que conversar. É verdade, tem que conversar, mas eu acho que ainda não é o momento. A gente vai precisar ver, assim, com a reabertura, nós vermos como os fluxos vão se comportar, fluxo de pessoas, o fluxo monetário, que querendo ou não, é o capital de giro que vai ter em loja, em shopping, em consumidor, tudo isso foi fortemente afetado agora, e a catraca para isso se mexer, eu acho que ainda nós temos que ter um pouquinho de paciência para ver como que tudo isso vai andar, tá? Sim, Dani, mas você acha, em algum momento, você acha que as coisas, no futuro próximo, voltarão a ser o que era antes da pandemia? Eu não sei se tudo, mas eu acho que o ser humano assim, a gente fala assim, não, agora todo mundo vai para home office, né? Os primeiros 60 dias todo mundo fala, não, porque agora o mundo é home office. Aí eu gosto de conversar com bastante gente, todo mundo já está falando, na boa, eu quero office, porque o home office tem limite, não é tão produtivo. Eu conversando com outros CEOs em todo tipo de empresa, o cara fala, como que eu vou conseguir transmitir a cultura da minha empresa se ficar todo mundo o tempo inteiro em home office? Não dá, as pessoas precisam se ver, né? O mundo ficou plano, é a tela do Zoom, do Teams, do Skype. O mundo ficou plano. Então, é muito difícil. A gente está vendo o plano, a gente perdeu um pouco de dimensão. Óbvio, tá legal, eu acho que nós teremos um mix. Acho que nós teremos um mix de tudo. Então, só para concluir, eu acho que o consumidor, ele não será 100% igual antes, o pré-pandemia, mas eu não acho que vai mudar completamente. Nós somos seres humanos, não somos máquina, né? Se fôssemos máquina, era só reprogramar. Eu acho que essa relação humana é muito importante. Eu acho que sim, eu concordo com você. Até, por coincidência, hoje mais cedo, eu dei um pulo no escritório, e era uma coisa que eu não fazia já há 3 meses, né? Que desde quando começou a pandemia, a gente assumiu 100%, toda a nossa equipe assumiu o home office, e hoje a gente fez uma reunião com uma equipe uma equipe grande, fizemos uma reunião em loco lá no escritório. E, foi assim, eu estava muito feliz, na verdade, eu até comentei isso com a equipe, falei, fazia tempo que a gente não se via, né? Porque você vê as pessoas por meio de uma tela computadora, não é um negócio bacana, né? Tudo bem, você adianta os assuntos e tal, mas nada como ter o contato pessoal, né? Sempre faz parte da nossa natureza, né, Dani? Com certeza. Muito bem. Essa aqui para você é boa, Ricardo. Eu queria saber de você o seguinte, no ano de 2019, houve aproximadamente 100 milhões de viagens, passageiros viajando aí pelo Brasil, tá? Eu não tenho essa informação atual, talvez você tenha, de quanto está sendo na média, aí, desde quando começou a pandemia, essa quantidade de passageiros aí viajando pelo nosso país. Mas, com certeza, é bem inferior ao que era no passado. Você, assim, como que você vê aí, quais seriam os principais desafios para serem enfrentados, para a gente tentar voltar ao que era até o ano passado, né? Você acha que é possível isso? Qual a sua visão sobre essa situação toda que a gente vive em relação ao teu negócio? O mercado da aviação foi um dos mercados mais afetados, né? E as projeções que a gente vê dizem que ele só retoma, ele é o penúltimo a retomar só antes do mercado de eventos.
e eu entendo que isso tem alguns motivos, né, mais conjunturais do que estruturais, vamos dizer, mas assim, eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que lidar, muito linkado à fala do Dani, é a questão do emocional do passageiro. A viagem hoje, ela se tornou uma jornada emocional. E aí, assim, a indústria da aviação sempre teve altíssimos padrões sanitários. Sempre. Eu trabalho na aviação desde 2001, com alguns intervalos, mas desde 2001, há quase 3 anos em aeroportos, então eu posso ver um pouquinho do lado da companhia aérea, um pouco do lado do aeroporto, que os padrões sanitários são altos. A gente sempre limpou aqui o aeroporto de Florianópolis com um produto hospitalar. Então, assim, o alto padrão de sanitização da indústria, ele está sendo reforçado agora com diversas ações adicionais, mas acho que um desafio nosso é comunicar, é falar para as pessoas que voar é seguro. Eu participei de um webinar com um colega da Gol, diretor de segurança operacional na Gol. Aí ele falou dos filtros EPA, que eu já conhecia, que eram filtros que filtram as partículas do ar, inclusive os vírus, e ele falou um pouquinho da circulação do ar nas aeronaves, que é de cima para baixo, e dificulta também a proliferação desses vírus. E eu tenho aqui também filtros de ar-condicionado, estou no aeroporto novo, que também ajudam, e com todas as medidas de segurança que a gente, sanitárias, que a gente já fazia e a gente continua fazendo, eu acho que a gente tem um desafio de comunicação muito grande. Não basta só fazer, a gente tem que falar que é seguro, porque no final a aviação, ela foi segura, é segura e sempre continuará sendo, em todos os aspectos, desde o aspecto de safety, do aspecto do avião voar, em aspectos sanitários também. Então, a gente tem um grande desafio de comunicar. Eu não vejo, sinceramente, grandes diferenças em riscos entre você ir ao supermercado, que o Dani falou que 95% das pessoas vão ao supermercado, ou entre fazer voos, ou entre voar. Porque a indústria ela é segura, mas aí é uma questão de comunicação, porque agora a jornada é emocional. De alguma maneira, alguns setores eles estão sendo penalizados pelo inconsciente coletivo, vamos dizer assim, e a gente precisa falar o que não é nada mais que a verdade, que voar é seguro. Então, uma coordenação entre aeroportos, IATA, Associação de Aeroportos, Associação de Companhias Aéreas, ABAR, coisas que já está acontecendo, a gente precisa intensificar. Então, eu acho esse do hábito um fator conjuntural. Um fator que passa com a imunização em massa, um fator que passa com o desenrolar dos dias. A gente já percebe que existe uma tolerância maior das pessoas, aquele que não saía para nada, hoje já está saindo, aquele que está saindo, hoje já está viajando. Então, esse fator conjuntural, eu entendo que ele vai passar. Tem um outro fator que eu acho que vai jogar aí também, que é a questão dos hábitos, que o Dani colocou também. É difícil prever como é que os hábitos vão se comportar. Muita gente vem falando, não, mas agora não vai ter mais viagem a trabalho, né? As pessoas não vão viajar para fazer uma reunião. Eu vi o Kakinoff da Gol falando sobre isso, achei muito inteligente, ele, fantástico como ele é. Ele falou, talvez algumas viagens de negócio vão ser evitadas. Mas será que quem está consertando a usina hidrelétrica não vai precisar ir do mesmo jeito? Será que quem está fazendo um serviço físico, esse vai continuar indo? Essa viagem, a gente pensa na viagem a negócio como se fosse o executivo fechando um negócio, e não é só isso. Muita gente viaja a negócio para uma planta de fábrica, para dar uma consultoria, coisas que tem que acontecer presencialmente. E minha visão, aí eu agrego a minha visão a isso tudo. A partir do momento que as pessoas entenderem, como o Dani falou, que o olho no olho ele continua sendo importante, então assim, basta perder um negócio porque fez a reunião via Teams, e quem ganhou foi pessoalmente, que a próxima ele já vai falar, não, agora eu não posso mais, eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho assim, alguma coisa vai ser evitada? Vai. Mas eu acho que isso pouco a pouco volta, porque são fatores, eu ainda entendo isso como fatores conjunturais. Eu acho que o grande fator estrutural que joga nesse bolo, e aí sim a gente enfrenta dificuldades, mas isso é uma dificuldade geral, é o empobrecimento de pessoas, empresas e governos. Então as projeções indicam aí
que a relação dívida-PIB do Brasil já está em 96%, com todos esses bilhões de reais que foram para auxílio emergencial, para auxílio de impostos, né, postergação de impostos. Isso já vai bater em 96% do PIB. Claro que é preocupante, né? O governo vive da confiança das pessoas em continuar comprando os títulos públicos e continuar emprestando dinheiro. A hora que um país em desenvolvimento atinge um nível desse, claro que ele tem que se preocupar. E a gente sabe da dificuldade histórica que a gente tem aqui de conter gasto, né? É muito difícil. A gente tem uma vocação, uma cultura no Estado, é muito fácil aumentar imposto, mas aumentar imposto não dá mais. E conter gasto, a gente tentou durante anos e ainda não conseguiu. Então, o Brasil, como país, vai ter que sair dessa amarra. Então, isso vai, o governo gastando menos, ele é um importante player, que gasta passagem aérea, que paga salário e que movimenta a economia. Vocês sabem disso. Então, os estados vão estar mais pobres. As empresas também vão estar mais pobres. As empresas vão viajar menos porque elas vão ter menos negócios para fechar e porque elas vão precisar conter despesas. A gente está vivendo isso. No setor de aeroportos, eu já falo, não, se é para uma reunião, pede o link, vamos falar lá com XYZ para fazer via link. Por quê? Porque viajar é caro, a gente sabe disso. Mas principalmente as pessoas vão sair mais empobrecidas, sem emprego. Como é que vai acontecer essa recuperação? Ela vai acontecer em V? Possivelmente não. Ela vai acontecer em U? Como é que é essa recuperação? Mas a gente sabe que as pessoas elas vão estar mais empobrecidas e o setor demora um pouquinho para voltar. Eu acho esse um setor mais uma variável aí, um pouquinho mais estrutural. Então a gente está prevendo essa recuperação não para 2021, não para 2022, a gente está prevendo essa recuperação um pouquinho mais para frente. Mas, de novo, assim, a economia é muito difícil de prever. Eu sou economista de formação, eu entendo as dificuldades de você prever como a recuperação econômica vai acontecer, principalmente porque a gente não está sozinho no mundo, né? A gente tem toda a relação com outros países, tem toda uma série de investimentos que podem ser feitos aqui com o dólar a R$6, com dinheiro que está nos mercados. A gente vê uma bolsa aí a quase 100 mil pontos, isso pode significar investimentos no Brasil. A gente vê notícias de novas companhias aéreas surgindo, são realmente muitas variáveis para a gente prever, mas o fato é, qualquer queda no PIB historicamente na aviação, ela tem um efeito no número de passageiros voando, e essa vai ser a mesma coisa. Isso vai ser exatamente o mesmo roteiro que vai acontecer, que normalmente acontece. O que a gente tem muita dificuldade de estimar é a velocidade dessa recuperação. É quem está colocando voo, quando que vai colocar voo. É difícil de prever o mês que vem. Imagina prever 2021, 22, 23. A gente faz os prognósticos, como os economistas fazem, né? Revisa cada semana tem um prognóstico novo e a gente vai acompanhando a variação. E para fechar, assim, se eu não tenho certeza do que vai acontecer, como empresa, eu só tenho dois caminhos possíveis. Eu tenho que segurar a caixa, eu não tenho como fazer, a gente tem que segurar, a gente tem que cortar despesas, segurar despesas, é uma coisa que a gente sempre está na cultura da nossa empresa, a gente sempre fala e efetivamente faz. A gente conseguiu grandes reduções aqui de OPEX, de despesas operacionais no dia a dia, justamente porque essa disciplina ela tem que acontecer, e eu preciso diversificar, a gente precisa se reinventar. Então, se eu não tenho certeza do que vai acontecer no futuro, eu elimino despesa e eu trabalho, eu só faço despesa adicional se é para essa despesa adicional gerar uma receita adicional. Então, não vejo muitos caminhos diferentes num cenário de tantas incertezas, de tanta dificuldade de previsão, que não seja diminuir custo e investir para a gente encontrar receitas adicionais. Perfeito. Você falou tudo. Eu acho que tem algumas questões aqui bem importantes que você colocou, que eu anotei, que primeiro é reservar o caixa ao máximo, né, cortar despesas, diversificar. No momento de crise a gente tem que se reinventar de repente, né, fazer coisas novas para poder gerar receita. E a gente está vivendo um quadro de incerteza, ninguém pode dizer como vai ser daqui a um mês, como vai ser daqui 6 meses, é difícil você fazer qualquer projeção, né? Isso não é só no teu setor, em todos os setores, o nosso setor, inclusive, de consultoria, e a gente tem que administrar um dia de cada vez, né? A verdade é essa. Sobre viagens, você colocou bem, nós estamos, dentro dos nossos trabalhos que a gente executa junto aos clientes, nós temos várias
não só para atender clientes, mas em função até da nossa marca, a gente tem muitas viagens que a gente realiza anualmente, para o exterior, inclusive, que obviamente que por ser um contexto global de pandemia, essas viagens foram suspensas, e no atendimento a clientes também, é óbvio que a questão de viagem também ficou limitada, a gente utiliza muito recurso de tecnologia, mas é aquela história, tem determinados trabalhos que você tem que estar próximo do cliente, face to face, né? Até na semana passada, a gente discutiu isso com um cliente do interior de São Paulo, e ele comentou, não, vocês têm que vir aqui, pô, vocês têm que ver como eu trabalho aqui, né? A gente falou, pô, me passa as informações, coloca lá no Dropbox e tal, e o cliente, não, você tem que vir aqui, né? Imagina um senhor do interior, um cliente muito distinto, muito bacana, falou, não, nós vamos aí com total satisfação, nós vamos até aí, vamos rodar 400 km de carro, vamos até lá, na planta dele, conhecer a empresa dele. Ainda existe muito isso. Não tem nenhum voo para levar na planta dele, não, Lico? Oi? Não, lá não tem aeroporto lá. É bem interior mesmo. Mas para você ver que ainda existe, né? Aquilo que a gente falou no começo, que o contato ainda interpessoal é fundamental nas relações, né? E nos negócios. E a gente tem que ser frio, né? E eu penso assim, qualquer projeção que você faça acima de um período de 3 meses, eu acho que é muito difícil na atual conjuntura, né? Então, eu brinco aqui com o nosso grupo, com nossos sócios, vamos pensar no dia da manhã, no máximo, daqui uma semana, ou além, no máximo do máximo, em 3 meses. Mais que isso não dá para planejar nada, infelizmente, né? Por outro lado, a gente observa também que, apesar de toda a conjuntura de crise, você lembrou bem, pô, a Bolsa estava retornando ao patamar do começo do ano, 100 mil pontos, a gente observa aí muitas empresas, alguns clientes nossos aí em processo de abertura de capital, não só no Brasil, mas lá fora. Quer dizer, a economia, ela parece que quer dar uma alavancada, é só esperar uma definição realmente em relação a essa questão da pandemia, porque isso, tendo uma perspectiva melhor, com certeza a economia ela deve dar uma aquecida boa, e eu não acho que vai demorar tanto. Pessoalmente, posso estar falando bobagem, mas eu acho que não vai demorar tanto, porque a gente vê que tem muita coisa que está represada. Uhum. Essa é a visão que a gente tem aqui, falando como empresa de consultoria, né? Agora, voltando ao Dani, a gente perguntou em relação aos shoppings para o Ricardo, como é que é a perspectiva dele. A gente queria escutar um pouquinho também na questão de shoppings, né, varejão, né, Dani? Qual a perspectiva que você vê aí para os negócios, né? Questão de preservação de caixa, diversificação, como é que você vê isso? Olha, Marcelo, um dia, como você acabou de falar, né? Um dia de cada vez, né? Porque vocês devem estar acompanhando. O Brasil tem 577 shoppings, tá? E todos estão reunidos abaixo da Abrace, que é a associação, né? A Associação Brasileira de Shopping Centers. E os 577 shoppings, eles enfrentaram um grande desafio à frente. Por quê? As operações sem poder vender para ninguém, o dinheiro não entra, à beira do inverno. Então, você imagina que as operações de vestuário receberam o estoque de inverno, não pode abrir para vender, e tem um problema chamado estação. Quer dizer, se abrir em agosto, ele micou com a estação inteira. Quer dizer, ele tentou vender online, teve um corre-corre para vender online, só que no Brasil, comprar roupa online ainda não é a gente foi muito para o online, então, eu comprei muito mais no online e tal, mas comprei coisas que eu não comprei uma roupa, por exemplo. E as pessoas, de repente, perdendo renda, elas falam, eu tenho roupa do ano passado, eu não vou consumir. Aí eu te pergunto, o que o sujeito faz com aquele estoque que ele tem na loja? E detalhe, esse estoque, ele precisava ter vendido para pagar de quem ele comprou. Então, você imagina o fluxo de caixa dele, onde foi parar. Aí o fluxo de caixa dele, a primeira coisa que ele olhou e falou, eu vou parar de pagar, é a locação. Então, shoppings, todo mundo acompanhou. E o que você faz com o lojista? Porque o cara, ele não é do mal, ele simplesmente não pode vender para ter receita e estabilizar seu fluxo de caixa. Agora que isso começará a normalizar. Normalizar quer dizer que ele abriu a porta algumas horas, né? Não está 100% fechado. Qual a chance de um consumidor aparecer na loja dele para comprar?
Então a gente falou renda, desemprego, e muita coisa. Quer dizer, a única coisa que está bom é crédito, porque o juros está baixo, mas crédito para venda em comércio já não era um problema, porque o Brasil reduziu muito taxa de juros, o comerciante muitas vezes ele banca esse financiamento, então isso não é problema. Agora, vocês estavam falando, né, nós atingimos 96% de dívida, né, sobre o PIB. Isso que a gente está falando, ele está muito tranquilo, porque, quer dizer, não é tranquilo, é um número horroroso para uma economia em crescimento. Mas uma coisa que assusta é que hoje nós estamos com uma taxa de juros muito baixa para negociar isso. E já, essa taxa não vai ficar 2%, nós estamos no Brasil, quer dizer, nós estamos com, teoricamente, a gente está com juro negativo, porque a taxa é 2,25%. E GPM acima, nós estamos com um problema aí que vai precisar arrumar. E a gente sabe que quando arruma forte, né? Se você olhar a previsão lá, o Focus, né, o relatório semanal do Banco Central, ele fala, final do ano que vem 5, final do ano seguinte 6. Você vê que o pessoal já fala, ó, não vai ficar muito tempo isso que nós estamos vivendo. Só que vai subir o endividamento, Marcelo e Ricardo, e uma coisa que me preocupa, né, eu já estou pensando muito lá na frente, é que nós vamos precisar pagar essa dívida. E como é que nós vamos pagar? Teremos aumento de impostos, e aumento de impostos no bolso do consumidor, ele tem menos receita para gastar com consumo, com tudo. Tá? Um ponto importante, eu acho que o turismo interno, com o dólar do jeito que está, ele deve ter ele deve aumentar bastante. Tá? Ou interno, ou aqui a gente viajar para os países próximos de nós, precisa ver o câmbio, como é que vai estar. Isso é positivo, por exemplo, o Ricardo, que está em Floripa, eu acho que vai ter mais gente, o Brasil vai ficar muito barato com o dólar do jeito que está, eu acho que a gente vai ter muito estrangeiro aqui, então eu acho que a aviação, aeroportos, pode ser salvo por isso. O câmbio, esquece, eu não estou olhando para consumo interno, eu acho que nós teremos Floripa, Rio de Janeiro, são lugares que o estrangeiro gosta muito. Então eu acho que será uma saída interessante. Uma coisa que a gente não falou até agora, mas região o nosso centro-oeste, né, com o agro bombando e vai continuar crescendo, a gente vai continuar exportando, tivemos uma safra recorde agora, tem muito dinheiro no Centro-Oeste, então, eu acho, Lico, que algumas coisas pontuais que a gente tem soltas pelo país, isso vai, de alguma forma, no médio prazo, ajudar muito, tá? Então, são ações coordenadas que eu acho que vão ter que fazer, o Ricardo estava falando, né? Que a turma das aéreas, junto com... Eu tenho visto muita coisa, eu comecei a ver vários anúncios de turismo interno, uma coisa que a gente não via, eu comecei a ver, falei, olha só, alguém está coordenando, porque... E isso, se começar a andar, a gente ativa coisas que a gente não dava bola, quer dizer, o Brasil recebia 6 milhões de turistas por ano, Paris recebe 25. Nós estamos falando, uma cidade recebe 25, o país inteiro 6 milhões, com coisas espetaculares que a gente tem aqui. E, querendo ou não, se começar a vir muita gente para cá, ajuda tudo, ajuda o varejo, vai ajudar o país como um todo. Então, quem sabe, essa situação que a gente está passando agora não fará com que a gente preste atenção a coisas óbvias que a gente não olhava antes. Quer dizer, como é que um país como o Brasil tem 6 milhões de estrangeiros só que vêm para cá? Então, eu acho que chegou a hora de parar e pensar, nossa, o que a gente faz numa situação dessa? Tem que se reinventar. Então, são fluxos. Mais fluxos de estrangeiros geram mais fluxos de dinheiros rodando pela economia, e isso gera um desenvolvimento. A gente está falando de agro, mas também vai gerar muito serviço. Isso é muito positivo. Tá? Olhando, Marcelo, quando a gente olha para tudo que a gente falou aqui, a gente precisa de uma coisa, uma coordenação. Isso é o que mais me preocupa.
Você vê que a gente está discutindo aqui, não, porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O problema é o seguinte, eu não estou querendo questionar, não quero entrar no político, mas nós temos uma coordenação para fazer tudo isso me preocupa muito. Eu não estou preocupado se é direita, se é esquerda. A sociedade nossa aqui, local, Brasil, nós vamos conseguir nos organizar. Potencial a gente tem. Se a gente estivesse no deserto, a gente estava com um grande problema, mas aqui tem muito recurso para a gente se reerguer. Então, quando você fala a médio prazo, a gente vai começar a se mexer? Vai. Mas nós precisamos ter uma liderança, várias lideranças, que coordene tudo isso para a gente conseguir dar o passo para destravar o que travou. Tá certo? Sem dúvida. Eu acho que, infelizmente, né, o Brasil, com os recursos que tem, e com todas as regiões, né, turísticas, você disse bem aí, você falou do centro-oeste do agronegócio, mas é uma região em potencial para receber turistas, assim como a Amazônia, a nossa costa brasileira, que é um negócio maravilhoso, vários locais que poderiam ser melhor explorados aí com turismo e tudo mais. Infelizmente, a gente tem ficado para trás aí quando comparado com outros países que têm muito menos potencial que o nosso. Né? Infelizmente, isso é uma coisa que realmente nos dá muita angústia, né? Porque a gente vê as oportunidades assim sendo perdidas por falta de um direcionamento melhor. Bom, enfim, né? Como a gente não está falando de costa, não está falando de Pantanal, nem da Amazônia, estamos falando de shopping e aeroporto, acho que a gente já conseguiu explorar bastante aí os temas em relação a essas atividades. Nós também estamos já no final do nosso tempo, né? E eu gostaria de deixar aqui com vocês, se vocês têm alguma consideração final, para que o Fernando possa fazer aí, verificar as perguntas e as dúvidas dos ouvintes, e depois dar o encerramento aí do nosso webinar. Dani, fica à vontade. Pois é com você, Ricardo. Começa comigo? Desculpa, Dani. Não, as considerações finais, comentários finais. Por favor, Ricardo. Tá bom, tudo bem. Bom, primeiro agradecer o convite, prazer bater esse papo com vocês aqui, mostrar um pouquinho dessa visão de aeroportos, mostrar o que a gente precisa fazer para passar por essa crise. Acho que a gente está atravessando, a travessia ela é grande em 2020, o deserto ele é bem grande, a gente ainda não está vendo o final dele, mas o que eu acho mais importante nessa hora é que, de uma maneira ou de outra, todos nós, todas as empresas, pelo menos com as que eu tenho contato, eu vejo muitas iniciativas aqui em Florianópolis, a gente está tentando se reinventar, buscar outras oportunidades de receita para justamente perpetuidade da empresa. Eu acho que isso é o mais importante, porque nessas horas a gente não tem opção, né? Uma coisa é você estar num ambiente desafiador, onde você tem as suas prioridades, o seu dia a dia acaba te absorvendo, e você fala, não, um dia eu vou desenvolver aquele projeto lá para colocation do data center, vou dar um exemplo meu aqui, tem uma infraestrutura de TI ótima que eu posso vender. Não, uma hora a gente vai ver um projeto lá para fazer tour pelo aeroporto, explorar os tours pelos aeroportos, porque todo mundo quer conhecer aeroporto, né, a magia da aviação. Quando a gente chega num momento desse, eu não tenho mais opção. Eu tenho que fazer, ou a gente faz, ou a gente faz. E aqui a gente está fazendo, justamente por falta de opção. Então, eu não estou dizendo que essa crise é boa, nem que eu gostaria de passar por ela de novo. O Dani falou da segunda pandemia, eu espero que não seja nos meus anos, cara. Porque assim, a primeira pandemia a gente nunca esquece, né? Assim, mas o fato é, a hora que você tem que ficar mais resiliente, mais inventivo, você vai ficar, a gente não tem opção e a gente está ficando, eu percebo muitos exemplos. Como vamos sair dessa? Não sei, mas assim, vamos sair com outras ideias, vamos sair com uma outra visão de mundo e vamos sair de alguma maneira com um futuro mais promissor, um longo futuro mais promissor, um futuro curto, muito desafiador, mas um futuro mais longo, muito promissor, porque quando você não tem opção, você tem que fazer. Então, eu acho que isso que é a grande lição que eu absorvo aí desses 3 meses, 4 meses de coronavírus. Então, muito obrigado para vocês, fico à disposição aí para responder as perguntas. Obrigado, Ricardo. Dani? Marcelo, Fernando, muito obrigado.
é muito legal você estar num webinar, você discutir vários assuntos e nada ser conclusivo por enquanto. Né? Eu queria ser mais conclusivo, né? São vários webinars que eu tenho participado e o pessoal, não, mas você tem que contar alguma coisa. Eu falo, eu queria muito contar, mas cada dia que a gente abre a porta, é uma novidade. Só para você ter uma ideia, nós somos o shopping mais antigo do Brasil, a gente disputa com o Iguatemi, né? São 53 anos, né? Nós, inclusive, passamos por um incêndio muito famoso lá em 87, o shopping teve que ser reconstruído e tal, mas, e aí você fala, acho que eu já vi tudo. E a gente aqui vivia lá, crises econômicas, aí quebra lojista, entra um lojista novo, só que agora é um negócio que nenhum de nós está preparado, né? Então é isso que o Ricardo falou, nós estamos tendo que aprender como que a gente lida com isso, porque não é só o econômico, né? É o saúde pública, uma coisa que é surreal que nós estamos vivendo, né? E é uma coisa mundial. E é uma coisa mundial e muito nova e que o mundo todo tá aprendendo. Então, protocolos estão sendo criados para tudo, né? Quer dizer, eu falo o seguinte, daqui a uns 5 anos, nós vamos poder escrever muitas coisas que a gente aprendeu nesses anos, porque agora nós estamos vivendo o problema. Nós estamos criando soluções de curtíssimo prazo, mas a retomada vai ser um conhecimento que nós vamos ganhar, né, de entender as operações que a gente vai ter no shopping, como que será o nosso consumidor daqui para frente, a disputa que a gente tinha da venda online com a offline, todo mundo agora está juntando os dois, como é que você faz, o que o consumidor quer, o que ele não quer. Então, eu acho assim, daqui a uns 6 meses dá para falar qual será o primeiro passo, Marcelo. Então, você pode ir marcando um a cada por mês até lá e a gente vai atualizando, né? Porque não dá para dizer, vai acontecer, ninguém sabe, a gente não tem, são tantos fatores, a gente viverá cada hora, a cada dia. Tá bom? Eu assisti um webinar, Dani, com o presidente da Gol, da Latam, da Azul, falei, bom, eu vou ter alguma resposta agora, né, deixa eu ver o que esses caras estão pensando. É a mesma coisa, a gente tá absolutamente no mesmo avião, no nosso caso. Sim. Nós não temos nenhuma experiência, nossa geração não tem nenhuma experiência similar, então fica difícil você desenhar qualquer prognóstico, até porque não está no nosso controle, né? E outro ponto também é que isso não é uma coisa local, não é só no Brasil, né? Isso é no mundo inteiro, então fica difícil você desenhar. É a lei da sobrevivência mesmo, é um dia após o outro e administrando ali, segurando toda a unha. Acho que não tem muito o que fazer, né, pessoal? Bom, agradeço aí o Ricardo Jesse, lá do Floripa, o Dani, do Shopping Center 3. Foi uma conversa muito legal, muito bacana aqui, bem esclarecedora. E da nossa parte, a gente conclui por aqui, Fernando. Você tem alguma pergunta de algum ouvinte, alguma coisa para os nossos convidados? Marcelo, eu tenho sim. A Ana Paula Alves Pereira, ela está perguntando para o Dani, especificamente. Qual a expectativa na mudança de comportamento dos lojistas do shopping? Olha, o lojista de shopping, é Ana Paula, né? Isso. Então, Ana Paula, o que eu tenho observado é que depende muito do tipo de operação. Então, por exemplo, os de alimentação, eles focaram especificamente na parte de saúde. Quer dizer, como que eu deixo, quando o meu cliente chega, como eu deixo ele seguro para poder comer no meu local. Então, uma das coisas que eu percebi, tem muito investimento em tecnologia. Então, muita coisa sendo pago em QR Code, muita coisa sendo pago já em aplicativo, que o sujeito ainda nem chegou no shopping, ele já faz o pedido, na hora que ele chega já está pronto a comida ali para ele retirar e comer. Então, você vê muita tecnologia sendo desenvolvida. Agora, a parte de vestuário, todos esses outros tipos de operação, agora que a gente vai ver. Então, essa é uma resposta que a gente está observando, a gente está olhando, né? Porque eu estou em São Paulo acabou de abrir.
Então, e uma das coisas, infelizmente, só dando um dado para vocês, mais ou menos, considerando o horário que eu posso ficar aberto, a gente tem mais ou menos uns 40% do que vinha há um ano atrás. Até aí, você vai falar, bom, 40%, 35%, ok, estamos voltando, temos que ter paciência. Agora, um grande problema é que nós percebemos, isso conversando com vários shoppings, todo mundo fala a mesma coisa, que, na média, as pessoas ficavam 45 minutos dentro do shopping, e agora elas estão ficando 15 minutos. Isso nos preocupa mais, por quê? Porque quando eu vou a um shopping, eu vou para uma coisa. Porém, eu estou lá, eu acabo vendo um negócio, eu compro, eu vou tomar um café, eu vou comer um doce, eu vou no cinema, depois eu sair. Então, é esse tempo, né, não é só a frequência, mas é o tempo que a pessoa fica lá. Então, assim, eu não arrisco por enquanto, eu acho que ainda, eu estou em São Paulo, né, agora que reabriu. Eu esperaria um pouquinho mais para poder dar uma opinião com algum grau de certeza. Hoje, eu não conseguiria falar. Tá? Tomara que pelo menos as pessoas fiquem um pouco mais. É que como está com muita restrição, é um negócio meio maluco, a escolha de Sofia. Eu prefiro que ele seja rápido e eu dê oportunidade para mais um, ou eu quero que ele fique mais e o outro não pode entrar. É muito complexa a situação que a gente está. Ok, Daniel. Eu não tenho um equilíbrio ótimo para isso. Ok, Daniel, obrigado pela resposta. E, Ricardo, eu tenho uma para você. Nós falamos muito sobre o aeroporto, a gente acabou falando mais sobre o aeroporto lado terra, né, que é muito parecido com o shopping center. E o lado ar, onde está o check-in, a operação mesmo, o avião, o que mudou na pandemia? Desde o começo, Fernando, a gente implantou uma série de medidas sanitárias algumas por exigência dos órgãos governamentais, algumas porque a gente começou a testar uma série de coisas para ver se fazia sentido. Então, como eu comentei anteriormente, os padrões sanitários que já eram altos, eles foram aprimorados. Então, por exemplo, no check-in, a gente instalou um acrílico, foi o primeiro aeroporto do Brasil que instalou um acrílico para proteger o colaborador da companhia aérea e o passageiro. A gente colocou também no check-in uma lupa, que é um detalhe, mas eu achei uma coisa muito bacana que o nosso time de operações fez, que ao invés de você entregar o seu documento para a atendente do check-in, você coloca nessa lupa e ela confere, não existe um manuseio. Isso também está sendo implantado no embarque. O álcool gel espalhado por todo o aeroporto, isso já é normal, é de praxe. Os avisos sonoros de distanciamento, que a gente sempre colocou aqui, repete com frequência para que as pessoas mantenham o distanciamento, marcações no chão das filas para fazer o distanciamento. A gente implementou um embarque aqui, a gente já tem um embarque, a gente já é um aeroporto praticamente silencioso. Você vai em alguns aeroportos, você tem as pessoas falando o speech no embarque, chamando os voos, por exemplo. A gente não tem isso aqui em Floripa, a gente tem um embarque gravado. Só que aí a gente não é uma chamada de embarque gravado, a gente diminuiu essas chamadas de embarque, fez uma orientação por telas e fez uma fila só, para as pessoas não ficarem uma do lado das outras. Então, hoje os embarques aqui acontecem com distanciamento em uma fila só. Então, são pequenos detalhes que a gente está testando, que vão aumentando a segurança e que tapetes sanitizantes, também lembrei agora, você vai para a área de check-in, você sai do aeroporto, tem um tapete sanitizante. A gente fez uma parceria, na verdade a Prefeitura de Florianópolis implementou aqui, quando você desembarca do aeroporto de Florianópolis, você tem que preencher um formulário, que agora pode ser digital, mede-se a temperatura, se você tiver algum sintoma, se declarar com algum sintoma ou tiver febre, você vai para um médico da prefeitura, esse médico te avalia, se ele achar necessário, faz um teste de 30 minutos, 30 minutos sai o resultado, se você tiver positivo, tem já uma série de medidas que você tem, que você tem que tomar, no caso, então o diagnóstico acontece no aeroporto. Isso, tanto o lado do check-in, né, quanto o lado do embarque, essas medidas, quanto no boulevard também, nos acessos ao aeroporto, essas medidas elas foram feitas para que isso fosse mais
tanto o aeroporto fosse mais seguro do ponto de vista sanitário, quanto a gente pudesse mostrar para as pessoas que esse é um local seguro. Como eu falei, eu entendo que são dois desafios. Um desafio é você ser seguro, coisa que efetivamente somos, outra coisa é você mostrar que você é seguro e as pessoas entenderem isso. Então, o esforço de comunicação, ele tem que ser tão grande quanto o esforço para um padrão sanitário diferenciado que a gente já tem. Então foram muitas modificações, né, Ricardo? Foram. Bom, tem uma outra pergunta aqui, Ricardo. Tá para você responder, mas talvez não seja muito a sua praia. Você está falando de companhia aérea, mas como você é da aviação, talvez você consiga responder. A Fernanda está perguntando, Ricardo, tem algum protocolo de distanciamento dentro do avião para a proteção dos passageiros? Não tem protocolo de distanciamento. A aviação seria inviável se você bloqueasse a poltrona do meio, por exemplo, e eu acho que isso não é necessário. Tá? Você tem um ambiente hoje onde as pessoas estão de máscara, você tem um filtro que filtra as micropartículas, inclusive o vírus, você tem uma circulação de ar na aeronave que dificulta essa proliferação. Então, eu entendo que os aviões são efetivamente seguros para fazer essa viagem, e aí você falar de um protocolo de distanciamento, se você tem 3 fileiras na aeronave de cada lado, você elimina uma, você perde 33% da sua oferta. Se você tem 2, como tem companhia aérea, que tem 2 fileiras, você vai ter que perder 50% por esse distanciamento. Então, isso efetivamente não é viável. Não só não é viável, como não é necessário por tudo isso que eu coloquei. Ok, o avião quase não dá lucro totalmente cheio, né? Ainda mais se você for restringir a utilização da aeronave, realmente aí a lucratividade não... Dependendo da tarifa. Mas eu acho assim, não é só uma questão de lucratividade, eu acho que se voar não fosse seguro, realmente... Ok, tem que se voar com uma poltrona só, porque não existe segurança. Ok, voa-se com uma poltrona, voa-se muito menos, a aviação vai ser outro negócio, não vai ser um negócio, pelo menos até a imunização em massa, seria um negócio que a gente não é um negócio que a gente tem hoje, é um outro negócio. Se isso fosse necessário, acho que não teria lucro que justificaria, mas o ponto principal é que não é necessário pela máscara, pelo padrão de circulação do ar e pelos filtros que você tem na aeronave, até o desembarque das aeronaves. O presidente da Azul falou, o John Rogerson falou no webinar que eu participei também, que eu vi também, que ele falou, não, hoje até o desembarque está acontecendo de um modo diferente, não existe aquela aglomeração, cada um sai de uma vez, as pessoas saem espaçadas, justamente porque não querem, né? A aeronave parou, todo mundo levanta, não, hoje não acontece mais isso. Então isso também, essa é uma mudança de hábito que facilita, ajuda as pessoas não estarem aglomeradas. Então, o mais importante eu entendo que isso não é uma medida necessária. Legal, bacana. Mas, Fernando, tem um negócio, hein? Essa de vamos tirar a coluna do meio e tal, faz a seguinte pergunta para o consumidor. Você pagaria 50% a mais no preço da tua passagem para que não vá ninguém sentado do seu lado? Ele vai falar não. Então, pronto. Até porque não resolve, mas às vezes a pessoa olha e fala, não tem ninguém do meu lado, eu não vou me contaminar, que é uma besteira, porque o filtro EPA não é nada novo, ninguém fez um filtro porque tem uma pandemia, é um negócio muito antigo, não é uma coisa que alguém inventou por causa da pandemia, não, já é antigo isso aí. Mas a pessoa fica com medo, se o cara tossir do meu lado, né? Então, a pergunta é, você paga por isso? Você vai falar, não, eu não pago. Então, não tem o que fazer. Você tem que... Né, eu assisti esses webinars que você está falando, Ricardo, e nos grupos, né, o pessoal conversando, o pessoal vai, imagina a pessoa que tem medo de voar, que tem pavor de entrar num avião. Agora o cara tem pavor do avião e do que pode acontecer por causa do que nós estamos passando. Olha... continua só com medo de avião, porque o outro não será no avião. É óbvio, o cara viaja e vai dizer, foi no avião que eu me contaminei. Não, o avião é um ambiente seguro. Aliás, todos os lugares que você tiver de máscara, que você estiver sanitizando as suas mãos, a chance de você ser contaminado é muito pequena. O problema é ter o hábito, esses hábitos que a gente aprendeu. Eu tenho certeza, a hora que for embora esse vírus, a gente vai continuar usando álcool gel, a gente vai mudar. Né? Álcool gel, quem usava álcool gel antes?
Era muito raro alguém que usava. E agora nós vamos usar. Não, beleza, excelente. Tem mais uma perguntinha aqui da Rosana Marques. Ela está falando o seguinte: os shoppings funcionam também como espaço de socialização, na minha visão. Isso, na opinião de vocês, tende a se modificar no futuro? Hoje, sim. Hoje, sim, do ponto de vista, eu vou lá especificamente para fazer uma coisa e eu quero ir embora logo, né? Porque o shopping, assim como um aeroporto privatizado do que o Ricardo está, o ambiente é bonito, as coisas são feitas para agradar, tal. Só que isso agora, nesse momento, ele é menos relevante. O que é mais relevante? É eu ir, fazer o que eu tenho para fazer e tchau. Eu não quero ficar. Agora não é a hora da socialização. Todo mundo sente falta, todo mundo quer estar junto. Mas agora não é a hora, vamos esperar um pouquinho, né? Se Deus quiser, daqui a 6 meses nós estamos tomando a vacina. Então nós vamos ter que ter paciência. É um lugar de socialização, né? Principalmente cidades que não têm praia, é a nossa praia. Uhum. Mas nós vamos ter que não encarar shopping como um lugar de socialização. Né? Por exemplo, lá no shopping, todo dia de manhã eu tenho uma multidão que toma café da manhã, na hora que chega e depois às 10 e pouco da manhã. Não pode tomar café lá. E é um momento muito forte de socialização. Então, primeiro que as pessoas nem estão indo, né? Essas pessoas estão em casa, estão de home office. Mas tudo isso não vai durar muito tempo. As pessoas vão voltar a querer tomar um café. Pode ser que elas não viajem tanto, mas o café eu tenho certeza que esse hábito ninguém vai tirar. Não pode, não dá. Não, Ricardo, o que você acha desse assunto aí? Eu concordo que são espaços de socialização. A gente está tentando fazer muito com o aeroporto aqui, que ele seja um lugar para as pessoas virem. O Dani comentou aqui que ele tem um shopping de passagem e, por característica, o aeroporto é um lugar de passagem, né? As pessoas vêm aqui por um objetivo específico. O que a gente está tentando fazer é que ele vem aqui para se divertir, que ele vem aqui porque tem um espaço. Meu filho vem para o Floripa Airport para andar de patinete com a minha esposa, porque ele adora, tem um espaço amplo aqui no Boulevard. Então ele fica andando de patinete aqui no Boulevard e é ótimo. Então todo o nosso esforço é para que esse seja um lugar destino final das pessoas, independente delas estarem pegando um avião. E aí eu funciono exatamente como um shopping, um lugar de socialização para a pessoa tomar um chopp, para a pessoa comer alguma coisa, para ela fazer um programa diferente, encontrar os amigos. Então, nesse sentido, a gente acaba funcionando no espaço aberto, né, que aqui é um espaço semi-aberto, na verdade, exatamente como um shopping, um lugar onde as pessoas se socializam. Aqui ela pode assistir um show quando voltar, um dia vai voltar, com certeza. E eu acho que são hábitos, a socialização, ela é uma necessidade humana, né? Então, das duas, ela não vai sumir, ou ela vai voltar aos hábitos anteriores, ou a partir disso ela cria novos hábitos para se socializar. Como eu entendo que isso é uma questão conjuntural, o vírus ele vai ter uma vacina, a gente vai passar por essa fase, eu entendo que a tendência é voltar. A gente não vai deixar de socializar nos lugares que a gente socializava, principalmente quando o medo for embora. Ok, pessoal. Beleza, nosso tempo está terminando, então eu só queria falar para vocês que no nosso link, no nosso canal no YouTube, que é o Chrome Macro, vai ter disponível esse webinar na íntegra e vai ter no link, vai ter informações dos nossos contatos, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Marcelo, quer encerrar por aí? Eu que agradeço, foi um prazer, né? Reitero aqui, foi um prazer recebê-los aqui no nosso canal e espero que a gente consiga fazer um webinar em breve com vocês, mas com uma perspectiva mais clara para nós aí, né? Muito obrigado, Dani e Ricardo, boa sorte para vocês aí nos seus negócios e até a próxima. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais. Obrigado. Parou? Acho que acabou, né? Fernanda saiu, Fernanda?